Olá, nesse Mulheres de Fé, eu, Padre Alexandre Patioli, quero entregar-lhe um presente de Deus, um presente que vem desde o céu, uma gravação feita em Brasília, nesse Mulheres de Fé que está sendo para você fonte de bênçãos. A TV Canção Nova é fonte de bênçãos para todos nós. E hoje eu queria apresentar-lhe uma mulher de fé que é conterrânea minha, imagina só, lá de Fortaleza. Ele foi o nosso grande intercessor. Que coisas! Sabe, ele foi O esposo foi o intercessor. Então, minha filha chegava para mim, ela pequenininha, 1 aninho, mamãe, por que papai não vem dormir com a gente? E aí doía, padre. Eu sempre sorria muito, eu era muito alegre, muito feliz, mas a hora que eu fechava a porta do meu quarto, meu travesseiro é que sabia. Para mim é até assim, emocionante falar. Ela tem um nome precioso. Tudo bem, Fátima? Olá, padre, sua bênção. Que bom, Deus te abençoe. Fátima, hein? Isso. Protegida por Nossa Senhora de Fátima. Exatamente. Você conhece lá em Fortaleza o bairro de Fátima? Não muito, porque eu vim com 2 anos de idade, né, padre? Aqui de pra lá. Brasília? Isso. E aí retornei algumas vezes a passeio, mas sempre em pontos mais específicos, onde tenho família e tudo. E como é que nasceu essa sua fé? Nasceu desde o berço familiar? Como é que foi? Então, a minha mãe, uma pessoa... Minha família é católica de BGE, né? Aquele católico... Ah, qual a sua religião? Católica. Mas, assim, não... De práticas muito mornas, vamos dizer assim. Mas, assim, eu cresci sempre vendo a minha mãe rezando, sempre dando muito bons exemplos de verdade, de moral, de bons hábitos, né? E foi o meu primeiro contato com Deus, foi esse, né? E teve algum momento de crise de fé? A Assim, gente... antes do casamento que você obteve, teve algum momento de crise de fé? Padre, eu me casei muito nova, Ah, é? né? Eu me casei, eu ia completar 18 anos, né? Não, me casei com 18 anos, prestes a completar 19. Então, aquela coisa de adolescente, né? Que não sabe nem direito ainda o que é Deus, como que... Na minha época, né? Que hoje em dia, graças a Deus, os adolescentes estão encontrando Deus cedo. Mas, assim, nesse período, crise de fé, assim, eu nunca tive. Até porque eu não sei nem se eu tinha uma fé muito efetiva. Entendi. Né? Então era Deus meio longe, Isso. você aqui na Terra. Você ainda não tinha tido um encontro pessoal com Jesus? Não, era o Deus Todo-Poderoso lá no céu, assim, aquele que não era ainda o meu amigo, que ainda não participava da minha vida. Era aquele Deus soberano só. E você falou que se casou muito jovem. Com quantos anos de idade? Eu tinha 18. 18. Casei em maio, fiz 19 em outubro. E o esposo? 21. Éramos 2 crianças. 2 crianças? Você não imaginava o que era assim a fundo o matrimônio? Nunca. Sério, Fátima? Não imaginava mesmo, porque eu era caçulinha, né, padre? Minha mãe teve 24 filhos. 24? 24. Então do mesmo esposo? pai, bonitinho. E aí eu, caçulinha, 24ª filha, super protegida. Não, peraí. 24 filhos? 24 filhos. Partos normais? Sim, a única que não foi fui eu, porque eu fui a última para encerrar tudo. Nossa, como mais ou menos a mãe de São João 23, que teve assim um número de filhos. Pois é. Olha, então me desculpe, interrompendo. Realmente impressionante. Mas, então você é a caçulinha de 24 Sou a caçulinha de 24 filhos. Então, assim, eu nunca tive muito contato com problemas, com dificuldades. Eu sempre fui muito super protegida. Inclusive numa criação muito rígida de cearense e matriarcal. Porque meu pai, uma pessoa maravilhosa, que hoje já está na glória de Deus, mas ele é uma pessoa muito passiva. E minha mãe sempre foi aquelas mulheres mais... Então, assim, ela trazia a gente a rédea curta, né? Então, eu não imaginava. Chegou no matrimônio, então meio assim, na aventura do novo, né? Vou casar. Vou ser independente, vou ser dona da minha vida. Entendi. Eu acho que era mais ou Mais nesse menos... sentido. É. Entendi. Você queria
essa liberdade. Na época que eu casei, falava-se muito disso, né? Casar para obter a liberdade, para se livrar dos pais que eram muito opressores. Sei. E aí, assim, durante esse casamento, como é que ele foi? Como é que foi? Foi tranquilo? O que houve nele assim nessa história? Não, então, nós nos casamos, né? E ficamos casados 1 ano e pouco, quase 2 anos. E assim, padre, não foi tumultuado não, sabe? O que aconteceu? Eu acho que justamente por essa falta de maturidade, por essa falta de contato com problemas, de não saber como lidar com, às vezes até com um não, né? De contrariar a minha própria vontade. E o que aconteceu? Separamos. Ah, se separaram? Nós nos separamos, eu tive a minha primeira filha, que hoje ela já tem 26 anos, 27 anos, e na época ela tinha 1 aninho. Mas peraí, quantos anos vocês tinham de casamento nessa separação? 1 ano e pouquinho, quase 2 anos de casado. Foi algo recente, né? Foi mesmo o primeiro problema, vamos dizer assim. Né? O primeiro choque de opiniões, de realidade. Porque assim, o casamento, ele são 2 histórias que se juntam e que a gente ali tem que aprender a lidar. Isso. Né? E eu não tinha essa maturidade. Né? Eu acho que eu meio que queria, por eu ter uma criação matriarcal, eu acho que de repente eu queria impor o que eu era e o que eu pensava e o que eu queria. E o meu esposo sempre foi uma pessoa de muita personalidade. Claro, como homem, ele tem que também se impor, né? E aí não deu certo, né? No primeiro momento, né? Aí nós nos separamos, né? E de fato, porque uma coisa na nossa vida sempre foi tudo muito resolvido. Nada na nossa vida foi de boca. Então nós nos separamos judicialmente, tudo bonitinho, pensãozinha, pegando a criança aos fins de semana para visitar. Quantos filhos tinha na época? Eu tinha só uma. Uma filha. A nossa filha mais velha. Sei. E ficamos separados por, acho que quase 2 anos. Então foi um período assim de... Eu acho que foi de amadurecimento para mim, sabe, padre? Porque aí eu fui viver a liberdade que eu não tinha. Ah, você se soltou? Porque assim, eu filhinha muito presa, né? Não podia ir no cinema, não podia ir às festas, não podia... E aí eu me vi separada, mãe, já, aí eu falei, agora eu tenho a liberdade, né? Vou curtir, vou pra festa, vou beber. Assim, eu não tive grandes excessos, não fiz coisas, mas quis viver a liberdade. Não chegou a ser tanto como o filho pródigo. Sim, mas ficou na... Foi na eu não comia lavagem. Na forrosada. Foi exato. Na época era lambada, padre. Foi na época que eu deixei o forró, né? Foi na... Então... Olha, aí foi pro mundão. Eita, Jesus. Fui, e era festa, comecei a dar aula de dança, nordestina, né? Sempre gostei muito de dançar. Mas assim, eu sempre sentia, não era aquela liberdade, não era o que eu queria, sabe, padre? Porque, na verdade, eu me separei do meu marido na época, eu acho que mais, não sei, por autoafirmação de adolescente, porque 18, 19, 20 anos... Você contando aqui, a palavra que eu tiro é imaturidade. Exatamente. E aí, mas eu amava ele, padre. Que coisa, gente. Sempre, eu nunca deixei de amá-lo. E assim, para mim era muito difícil que meu pai tinha tido um AVC recente, né? Então, minha mãe muito tradicionalista, aquela história de separação para ela era um sofrimento. E aí eu não tinha o direito, eu não me via no direito de ser mais uma carga para ela. Então eu era muito feliz. Não tem aquela música secular que fala que ri demais é desespero? Era eu. Eu sempre sorria muito, eu era muito alegre, muito feliz, mas a hora que eu fechava a porta do meu quarto, o meu travesseiro é que sabia. Você pode ter a certeza, tem muita risada que esconde uma tristeza. E ainda por cima, a minha filha chegava para mim, ela pequenininha, 1 aninho, mamãe, por que papai não vem dormir com a gente? E aí doía, padre. E aí doía porque eu não... Aí foi começando a cair a ficha de que a vida não era mais só minha.
né? O mundo não girava mais só em torno do que eu queria e do que eu pensava. Eu já tinha gerado uma vida e aquela vida já dependia de mim. Que coisa, Já assim, a dependia- importância dos filhos também, né? Fundamental, padre, fundamental. Quando a gente consegue enxergar o que é o sentido da família, aí, e que quantos Isaques a gente tem que entregar a Deus. Mas Né? espera, agora deixa eu só ir lá para um final. Hoje você é casada? Sim, graças a Deus e a nossa Mãe Santíssima. Casada Com Fernandes, com o esse meu que você marido, contraiu me o matrimônio. em matrimônio. esse que você se separou. Aham, exatamente. Peraí, então tem aí o que aconteceu Ah, para essa volta? então, O que aconteceu para essa volta? assim, aí durante esse tempo, a gente acaba gerando mágoas nas famílias, porque o Fernando sofreu muito, a minha família também sofreu muito, e aí começou a ter meio que um descontentamento nas famílias em relação à família dele, em relação a mim, né, principalmente. E aí nós começamos a namorar escondido. Namoramos escondido, mas aí não dava mais para viver daquele jeito, né, padre? Porque Namoravam para voltar no casamento. isso. Entendi. Até a gente Coisas, se né? preparar para poder preparar as nossas Entendi, famílias. entendi. Até porque nós precisávamos ter certeza de que não íamos magoar nem a nós mesmos e nem mais a Mas eles. teve algum fato nele que o fez voltar esse casamento? Então, o Fernando ele sempre foi uma pessoa muito religiosa, muito devoto de Nossa Senhora, sempre buscou muito a Deus, né? E nesse período da nossa separação, claro, ele teve os períodos dele também que ele também foi para curtição e tudo, mas ele sempre teve mais o pé firmado mesmo em Deus do que eu. Então, ele sempre rezava, ele foi o nosso grande intercessor, Que coisas. sabe? Ele O foi esposo foi o intercessor. Então, e ele se entregou muito à Nossa Senhora, né? Cada vez mais, assim, o amor que ele sempre teve pela mãe sempre foi muito grande e ele se devotou cada vez mais a ela. E para mim é até assim emocionante falar. Teve um dos fatos, né, que a gente já estava assim naquele namoro de volta e não volta, a família não satisfeita, aceita, não aceita. Ele foi a uma vigília. Foi na época que estava tendo a difusão da devoção à Nossa Senhora da Rosa Mística, aqui em Brasília. E nós tínhamos uma madrinha, né, uma grande intercessora também, que sempre acompanhou ele, a Madalena, e convidou ele para essa vigília. E nessa vigília ele intercedia muito, né, por mim, pelo nosso casamento, pela nossa reconciliação. E foi dada uma palavra de Oséias para ele que o título da palavra era a conversão da esposa. Foi em um retiro que eu estava fazendo, né, da Rosa Mística, a palavra que saiu foi Oséias 2,16, né, que diz a conversão da esposa. Né, e foi baseado nessa palavra que eu larguei tudo, né, e falei assim, não, eu tenho que ir. Eu não podia ficar esperando mais, né, vir a mim, eu tinha que ir, me lançar para resolver o problema, não esperar o problema ser resolvido. Ganhei mais 2 presentes, eu já tinha um, ganhei mais 2, que foi um casal, gêmeas, né? Um casal gêmeas, que foi fruto desse retorno, quer dizer, foi o presente que Deus nos deu por nós termos nos reconciliado. Aqui traz tudo, né? Aqui traz o passado, o presente e o futuro, e aqui tem todas as regras para ser feliz. E eu sempre pautei a minha vida nessa regra aqui, que eu aprendi da minha avó, aprendi da minha mãe, de toda a minha família, que a vida inteira foram devotos e praticantes da igreja. Que coisas, hein, gente? Meu Deus. E você lá na curtição. É. Ou melhor, estava no processo de volta, Isso. né? Estava nessa luta, Então. né? E aí, então, na palavra, Deus, o profeta fala que conduzirei ao deserto e falarei ao coração. E tudo aquilo foi acontecendo dentro de mim, né? Aquela falta que eu já sentia. Hoje, Fátima, assim, você pode, assim, uma pergunta que é forte, né? Valeu a pena voltar? Nossa Senhora, padre.
Valeu a pena voltar com seu esposo? Se 10 vezes eu voltaria. O que você falaria para essas mulheres que estão hoje desistindo do casamento? Eu tenho a dizer que a família é tudo. Hoje em dia a gente vive uma cultura do descartável. Não deu certo, não prestou, troca. Mas eu acredito sempre na força de Deus, na ação do Espírito Santo na nossa vida e na fé. Nós precisamos ter fé e trabalhar por ela. E não desistir da família, jamais. Hoje eu tenho mais 2 filhas. Deus selou essa união. Eu tenho filhas gêmeas agora. Uma delas já é casada, a minha mais velha também já é casada. E que veio para selar essa família, Padre. Então, hoje, no mundo que prega que a facilidade é o melhor, vamos viver o prazer e a facilidade, eu digo não. Vamos lutar pela família, vamos lutar pelo matrimônio. Se o seu marido ou se a sua esposa está perdido, às vezes ele precisa só do seu amor. Muito mais do que o julgar, o acusar, você precisa amar. Amém. Olha, filha, muito obrigado por esse seu partilhar conosco. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas eu queria dizer assim, reza muito também por todas essas famílias que estão passando dificuldade. A tua oração, a oração tua do teu esposo são muito importantes. Amém. Que Deus nosso Senhor te abençoe e te guarde, que a Virgem Maria te proteja. Jesus, Maria e José, Nossa família vossa é. Todo dia é dia de ser feliz, não é? Jesus fala que a gente tem que ser como crianças. Mas para ser como crianças, olha, a gente tem que correr em direção às metas mais importantes que a gente tem na vida. Ser criança não significa que a gente vai parar de correr. Ser criança não vai significar que a gente vai deixar de lutar pelos ideais mais belos que a gente tem. Na verdade, a gente tem que lutar por aquelas coisas mais nobres, por aqueles ideais mais nobres que Deus nos coloca desde o dia do nosso nascimento. Você, querida mulher de fé que é casada, você está chamada a lutar por ideais que são nobilíssimos no casamento. O casamento ele é cheio de desafios, mas às vezes você no casamento pode se comportar como se o casamento fosse um parque de diversões, como se o casamento que você está vivendo fosse um lugar só desse espaço para que você se divirta, passe bem sua vida, possa viver o seu casamento de maneira imatura. Jesus nos diz que a gente, para entrar no reino do céu, nós devemos ser como crianças. Mas não significa que isso a gente vai ser imaturo, que a gente vai viver numa imaturidade eterna. Não. É importante que você revise como está esse cumprimento dos ideais mais nobres que Deus tem colocado na tua vida de casada. É importante que tu revises quais são esses ideais que Deus tem pedido para renovar o casamento e que o casamento não caia numa secura. Por imaturidade, muitas vezes os casais caem em secura. Imaturidade como? Imaturidade em ver o outro, imaturidade em ver o papel dos filhos, imaturidade em ver o trabalho do esposo ou da esposa, imaturidade no olhar para situações externas, imaturidade no trato com os amigos, com as amigas, imaturidade no, eu perdi o que eu era, a diversão que eu tinha, imaturidade em saber que a vida é um desafio, a vida ela é maravilhosa, mas ela é um desafio. Você tem que buscar no seu casamento, lembrar de que todo dia é um dia de esforço. Por isso você não pode parar. Você não pode parar de lutar na sua vida. Você não pode parar de dizer,
Eu quero aprender com os tombos dentro do meu casamento. Eu quero aprender a dizer que todo dia é dia de ser feliz no meu casamento. É importante que você corra ao lado da pessoa que importa para você, que é o seu esposo. Seu esposo que está precisando de você. Que você possa correr, não sozinho, mas ao lado do esposo, ao lado do seu esposo que está precisando. Às vezes você tem mania de correr sozinha no seu casamento e deixar às vezes o esposo de lado. Corra do lado dele. Voltar a ser criança significa também assumir um papel, querer ser criança no casamento é assumir um papel de simplicidade. É importante você voltar a ser criança no seu casamento, vendo o seu relacionamento com simplicidade. Não complique as coisas. Às vezes nós seres humanos temos uma capacidade tremenda. Deus nos dá um fio retinho, a gente complica tudo, vira um embola tudo. Mas olha, não significa que você, sendo tem que ser como criança, você vai complicar mais a sua vida, não. A criança, ela é alegre com as coisas mais simples, né, gente? Tem tantos casais que dizem assim, para ser feliz eu preciso estar no melhor parque de diversão da minha vida, eu preciso ir para os lugares mais longínquos, eu preciso ir para viajar para Dubai, para Xangai, para Tóquio, preciso ir para lugares que sejam bem diferentes, e porque eu não sei acordar com o sol que está na minha casa, ali na minha casa. Tem pessoas que não são felizes com o sol que se levanta na sua casa, precisam ir em busca de outros sóis, longe para ser feliz, que precisam do dinheiro para ser feliz. Olha, na verdade, casamento é fonte de bênçãos, matrimônio é fonte de bênçãos. Mas eu quero convidar agora os casais, todos os casais, a você, mulher de fé que é casada, que tome posse dessa graça. Ser criança, mas deixar de criancice no casamento. Ser madura no casamento. Aprender que as dificuldades desse casamento que você está vivendo são dificuldades para amadurecer mais, para viver uma vida que seja às vezes banhada pelo sangue, mas que seja sangue redentor. Não seja sangue que fique sangue espalhado somente sem vida. Luta pelo casamento, reza pelo teu esposo. Eu queria que você se lembrasse, querida mulher de fé, uma frase de Santo Agostinho que diz assim: as folhas murcham, as lágrimas secam, mas as nossas orações feitas com fé, essas chegam ao trono de Deus. Mulher de fé é mulher que reza no casamento, é mulher que traz o seu esposo para a oração, aquela mulher que, como Santa Mônica, luta pelo seu casamento. Se você errou, volte atrás, mulher de fé, peça perdão ao seu esposo, ajude o seu esposo também a perdoar. Se você, mulher de fé, está precisando dar o perdão ao seu esposo, dê o perdão. Se você cometeu um erro, vamos lá, renovar e corra ao lado de quem importa, que é o seu marido. Ele precisa de você. Senhor nosso Deus, derrama agora a Tua bênção, a Tua graça sobre todos os casamentos. Derrama, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça sobre esses casamentos que estão necessitados do Teu amor. Derrama, Senhor Jesus, a Tua força, a força do Teu Espírito Santo sobre esse vínculo matrimonial de todas as pessoas que estão vendo agora mulheres de fé. Derrama, Senhor Jesus, essa força do Teu amor pelo Espírito Santo, para que os casais que agora estão vendo mulheres de fé sejam renovados pela força do amor, que os noivos que estão se preparando para o casamento sejam renovados pela força do amor, por aquelas pessoas que estão passando necessidade no seu casamento, possam ser renovados pela força do amor. Que esse sol de justiça, que és Tu, Senhor, o sol de amor que és Tu, venha sobre nós, sobre todo o amor matrimonial dessa pessoa que está nos vendo. A bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua família e permaneça para sempre. Amém. Um forte abraço e até o próximo Mulheres de Fé.